Olá amigos, estamos novamente reunidos para mais um Café com Kardec, com a Ana, com a Gleides, comigo Jonas, e trazendo hoje uma discussão, um bate-papo muito interessante sobre a ótica do Espiritismo, sobre Deus, né? Hoje vamos estar falando aí sobre Deus, como que nós no Espiritismo enxergamos e entendemos Deus. E quando nós nos questionamos, né, o que é Deus? Quem é Deus? O que seria Deus? É muito íntimo, é muito pessoal, porque cada um o sente de uma maneira. Cada um busca Deus e cada um tem uma visão sobre Ele. E é muito interessante, porque nós não conseguimos chegar numa definição própria do que é Deus, mas nós sabemos que Ele existe. Através da nossa fé, através daquilo que cultivamos dentro de nós, nós sabemos que existe uma força muito superior que rege tudo, né? Cada um com a sua crença, com a sua religiosidade, mas de uma maneira muito significativa, nós aceitamos e entendemos Deus e podemos até renegá-lo, como muitas vezes nós negamos, né, Deus. E nós temos esse livre-arbítrio. E Kardec nos mostra de uma maneira muito pontual o que é Deus. Na primeira questão do Livro dos Espíritos, ele faz essa pergunta e os Espíritos respondem, né? Confirmam: Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Já mostra para todos nós que Deus é um todo, que Deus é a inteligência que rege todo o universo, a causa primária de todas as coisas espirituais, de todas as coisas materiais, e que nós estamos mergulhados em Deus. E é interessante quando nós começamos a pensar em Deus e entendemos que Deus está em mim e eu estou nele, que nós estamos totalmente mergulhados em Deus, que Deus está junto de mim, que Deus vive dentro de mim. Então Deus, num sentido muito amplo, nós trazemos Ele nessa visão, né, de um Deus amoroso, de um Deus que está conosco, de um Deus que nos dá todas as possibilidades de evolução para que nós possamos evoluir, para que nós possamos seguir em frente, né? Diferente de alguns conceitos que colocam Deus como um Deus vingativo, um Deus que pune, um Deus que culpa, um Deus injusto, que julga, e nós não podemos e não devemos enxergar Deus sobre essa ótica, porque senão não seria Deus. Que Deus é esse que vai punir? Que Deus é esse que vai culpar? Que Deus é esse que vai julgar, né? Deus é o todo, Deus é a misericórdia divina, o amor supremo, né? Que Deus é esse que vai me condenar? Que Deus é esse que eu tenho que temer? Que muitos dizem, né? Temos que ter temor a Deus. Se eu tiver temor a Deus, que Deus é esse que me coloca medo? Então nós precisamos sempre olhar essa questão de Deus com bons olhos, voltados para o amor. Que Deus jamais colocaria a gente numa situação de culpa, de erro, de medo. Deus é amor e bondade o tempo todo. E Kardec traz para nós, no capítulo 2 de A Gênese, Deus, ele explica sobre Deus, que Deus é a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, base sobre o qual repousa o edifício da criação. Olha a profundeza. Ele começa o capítulo 2 já dizendo essas palavras. E depois ele começa trabalhando os atributos de Deus. Ele começa dizendo os atributos de Deus. E tanto que no item número 1, né, do Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec faz aos Espíritos é: o que é Deus? E não quem é Deus. Sim. Porque quem nos dá a ideia de uma proximidade. E Deus, ele é infinitamente soberano para não estar nessa posição, né, de íntimo para nós, no sentido de que nós somos a sua criação, né? E ele nos dá essa oportunidade de crescimento, de evolução, e nos quer sempre
evoluindo. Como é que ele vai nos acusar e nos culpar? Sim. Se ele está apenas nos orientando, enviando tanta coisa maravilhosa, né, da natureza, nós aqui que vivemos na Terra, essa natureza maravilhosa que nos faz compreender o que é Deus. Sim. Então, quando ele coloca a questão, quando se coloca uma questão de quem é Deus, a gente está aproximando Deus na pessoa humana. Isso. Né? E Deus é supremo, ele é a inteligência suprema. Aí, a partir desse momento do quem é Deus, se colocar em Deus um Deus vingativo, um Deus que pune. E quando a gente estuda os atributos de Deus, a inteligência suprema, a bondade suprema, a gente percebe que Deus não nos julga, Deus não nos castiga. E aí aquela ideia, né, de que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Está muito longe de ser assim, né? Nós sermos a imagem e semelhança Porque de na Deus. verdade, quem julga, quem culpa, quem pune, somos nós. A gente é imperfeito a esse ponto. Isso. E pela imperfeição nossa, nós colocamos essa imperfeição em Deus e Isso. passamos isso. E se a pergunta fosse quem é Deus, o sentido seria esse. Um sentido muito humano, né? De um Deus que questiona, um Deus que pune, um Deus que julga. Sendo que isso são coisas que nós, humanos, ainda imperfeitos, fazemos e fazemos o tempo todo, né? Então a pergunta de Kardec, ela é muito inteligente, porque ela pergunta o que é Deus? O que é Deus? Né? No sentido de confirmação, porque Kardec, ele quer confirmar. O que ele já estava convicto, né? Exatamente. A questão da filosofia na época, né, que era a filosofia racional, o espiritualismo racional, que foi implantado nos liceus por Paul Janet, e ali eles trabalhavam em cima desse conceito, isso na época de Kardec. Então, quando Kardec formula a questão, o que é Deus, ele só veio confirmar aquilo que ele já havia descoberto, sobre a existência suprema, sobre a existência né? Os superiores. E seus atributos, né? Sim, porque a filosofia da época já buscava entender Deus através de uma disciplina, né, a Teodiceia, que era implantada, era colocada nos colégios, nos liceus. Então eles buscavam entender Deus, né? Só que o clero daquela época predominava. Então eles confrontavam. O clero não aceitava uma ideia diferente, né? Algo diferente daquilo que se pregava nas igrejas. Era muito libertador. Sim, sim. Como hoje o Espiritismo é libertador, porque ele traz Deus de uma maneira tão amorosa, tão presente junto a nós, e de uma maneira também como nós somos responsáveis pelas nossas ações, pelos nossos maus hábitos, e que nós temos e devemos reparar por isso, né? Como nós somos livres e como toda essa liberdade é uma responsabilidade nossa, que nós buscamos e devemos sempre aprender e observar, né? Aquele Deus que traz tudo, aquele Deus que nos dá tudo, aquele Deus que está do nosso lado, aquele Deus que não nos deixa em momento algum, porque é um Deus de amor. Porque na verdade aquele sentido de um Deus vingativo traz muitas vezes às pessoas céticas a ideia de não acreditar em Deus, né? Mas o julgamento sendo nosso, sendo de nossa responsabilidade, nós vamos enxergar Deus como um Pai amoroso e bom, essa inteligência suprema que nos oferece oportunidades infinitas de crescimento, né? E aí nós passamos a entender que nós somos os nossos próprios juízes e não Deus. E aí cai a ideia da revolta contra Deus, que quantos, né, tem, porque não sabem ainda, não entendem e não têm esse conhecimento. Sim. Da bondade divina. E muito é buscado, né, querer entender a natureza divina. E Kardec diz na Gênese
que não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. E faz sentido, porque nós ainda não temos essa compreensão do que vem a ser Deus, do que é Deus. Nós apenas sabemos que Ele existe, que Ele está aqui, que Ele faz parte de mim, que eu estou nele, eu estou totalmente mergulhado em Deus. Eu faço parte desse todo. Com certeza. E nós não estamos ainda propriamente em condições de entendê-lo. Até mesmo porque não faz para nós, no momento em que nós estamos, diferença alguma em compreender Deus. Porque nós não nos compreendemos, muitas vezes, os nossos maus hábitos, né? Nós ainda estamos ali travados nos nossos vícios, nas nossas paixões, e nós não nos entendemos. Imagina querer entender Deus. Então nós precisamos entender que Deus está conosco o tempo todo. Isso. Né? Deus é essa força, é esse sentido, é essa luz que nos coloca em movimento, que nos faz progredir e que nós estamos sempre em busca dele. Nós seremos um dia espíritos perfeitos. Estamos todos em evolução para isso. Caminhando para isso, né? Sim, diante de uma perfeição, e nós precisamos aqui estar na matéria para que a gente realmente evolua, que é na matéria que o espírito evolui. Então é necessário, e a gente muitas vezes questiona as nossas dores, né, as nossas angústias, as nossas tristezas, e Deus me deixou. Por que isso aconteceu comigo? Por que comigo? Por que né? comigo? Né? E aí essa ideia de Kardec dizer o que é porque ele tinha convicção, e porque o que é significa ter convicção, ter certeza. Sim. Então Kardec tinha essa certeza. Sim. Ele só fez a pergunta, tanto que ele sempre pergunta para saber a opinião dos espíritos, porque a ideia dele já está sendo formada pelas pesquisas, Sim, né? sim. E hoje é muito bom a gente saber, né, depois de nos aprofundarmos, né, nessa doutrina maravilhosa, é tão bom nós sabermos que Deus está na natureza, e essa natureza maravilhosa que nos oferece a oportunidade de vivenciar na Terra as oportunidades de nossa própria evolução. Né? Como Nosso é maravilhoso. burilamento, né? Como é maravilhoso, né? Entender essa proximidade que nós temos de Deus. Perante a natureza. Perante a natureza. E que Deus não está tão longe assim. Que Deus não está tão distante assim. Deus está muito mais próximo do que nós imaginamos. Né? Que Deus se faz presente o tempo todo. Esse é o verdadeiro sentido de Deus. É o sentir Deus. Né? Aí nós convidamos para que todos acompanhem essa leitura no Livro dos Espíritos, né? O livro primeiro, As Causas Primárias, capítulo 1, Deus. E vocês vão, né, quem não conhece o Livro dos Espíritos vai começar a perceber a maravilha que é entender o Espiritismo. Sim, e fica também a dica de leitura, o capítulo 2 da Gênese, que ele trata, né, sobre Deus nesse capítulo, que é um capítulo maravilhoso, que complementa o Livro dos Espíritos. Vale muito a pena essa dica de leitura. E nós agradecemos a todos e estamos muito felizes de estar aqui dividindo um pouco do conhecimento espírita com todos vocês. Por hoje nós encerramos e nós gostaríamos aí de pedir que todos nos ajudem na divulgação, que dê um like, que se inscreva no nosso canal para que a gente possa chegar a tantas outras pessoas esclarecendo dúvidas sobre o Espiritismo, sobre essa doutrina tão maravilhosa. O nosso muito obrigado a todos.